Salve, salve, aluna e aluno, quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica, fofinha. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Para que a gente não perca tempo, porque tempo, com certeza, nesse momento vai ser muito, mas muito importante para a nossa aula de hoje. Eu já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, para que a gente possa justamente metabolizar aquilo que a gente vai ter como grande objeto de estudo hoje. Por favor, produção, abra essa imagem aí para que esse aluno possa se apropriar. Então, o nosso eixo é Terra e Universo, tá? Qual é o nosso objeto do conhecimento / conteúdo que a gente pretende hoje construir com você, que a gente deseja? O problema do plástico. Se liga nessa informação, é muito relevante. O problema do plástico vai fazer muita diferença na tua história de vida hoje. Então, não deixa de observar com muito carinho. Qual é a habilidade que a gente deseja, que a gente espera construir com você? É compreender que o plástico, quando não descartado, presta atenção nisso, ó, de forma certa, vai parar em ruas, bueiros, rios, lixos, aterros sanitários, florestas e oceanos. E esse último vocês vão ver como está impactando muito a nossa história, a história da nossa humanidade, de uma humanidade que a gente espera que seja saudável, que gerencie bem os nossos recursos de forma sustentável e, acima de tudo, que garanta uma vida melhor para todos. À medida que se decompõe no meio ambiente, os plásticos liberam gases do efeito estufa. Veja como isso está intrinsecamente ligado com outros saberes. Você imaginar que os plásticos também têm relação íntima com problemas de ordem ambiental, ou seja, com mudanças climáticas, o efeito estufa, ou seja, o aquecimento global. É bom você guardar isso, porque o efeito estufa por si só, como a gente já falou em outras aulas, e aqui é necessário a gente reforçar isso, o efeito estufa não é ruim. O que é ruim é o aquecimento global, que leva ao quê? As chamadas mudanças climáticas, que hoje estão impactando tanto e são assuntos que devem estar em voga, que devem estar sempre nos chamando a atenção para que a gente possa ter uma vida mais saudável e mais sustentável. E aí, para finalizar, né, contribuindo dessa maneira com as mudanças climáticas e o aquecimento do planeta. Dito isso, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E eu gostaria de iniciar, a partir desse próximo slide, essa indagação de uma forma que cause em você uma inquietação. Gere em você um ambiente de análise crítica e reflexiva, para que você possa ir para aquela travessia de sair do reino da necessidade para o reino da liberdade. Volta de novo essa imagem aí, por favor, produção. Vocês estão vendo aí essa silhueta aí tão bonita, né? De cor azulada, né? De uma garrafa PET, né? Que para muitos é uma grande vilã, né? Porque quando a gente pensa em plástico, geralmente a gente se remete sempre às garrafas PET. E a gente vai ver, será mesmo? Temos que ter um olhar dialético e dialógico. Será mesmo que o plástico é esse vilão que a gente tanto observa dentro desse ambiente que a gente se encontra hoje, desse ambiente que a gente deseja que seja mais ecologicamente correto? Então, a indagação diz o quê? Plástico, o maior vilão é o mau uso. Volta aqui comigo. Eu acho que isso aqui já nos dá um norte, já nos dá um olhar muito mais criterioso para a gente entender que o problema será que realmente está no plástico propriamente dito. Lembrando a vocês, historicamente o plástico foi criado mais ou menos há 150 anos. Então, historicamente, não preciso lembrar para você, mas é interessante vocês observarem que, em média, um plástico leva de 200 até 400 anos para se decompor na natureza. Então, o plástico que foi criado há 150 anos atrás continua aqui chamando nossa atenção, continua impactando negativamente o nosso meio ambiente. Só para vocês terem ideia, eu acho que esse dado é muito relevante, é muito importante. Cabe a gente chamar a atenção de vocês sobre isso. Apenas, só para vocês terem ideia, menos de 10% desse plástico que se você considerar dentro da história, apenas em torno de 9% é que foram devidamente reciclados. Então 91% está aí impactando a natureza, está aí de forma deletérica, causando prejuízos que são gravíssimos. Então cabe a gente ter esse olhar sim crítico, dialético e dialógico com relação a essa temática. E compreender isso aqui, plástico, o maior vilão é o mau uso. Gerenciar o uso do plástico faz toda a diferença. A chamada economia circulante também tem tudo a ver, sustentabilidade tem tudo a ver com essa temática. Então, são temas que estão o tempo todo dialogando. Então, pensa nisso. Por quê, gente? Quando eu tenho esse olhar mais crítico, é aquela máxima que a gente pode trazer aqui à tona de Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que esse slide aí, ele vai dar para a gente assim um olhar que está muito alinhado também à questão da nossa linguagem, a questão da língua portuguesa, a questão da gente intercambiar com outros saberes. Vamos ver um pouquinho da etimologia da palavra. O que significa a palavra plástico? Então, é uma palavra de origem grega, que quer dizer o quê? Como está dizendo, a origem da palavra vem do grego, que significa adequado à moldagem. Então, o plástico tem essa característica de fazer essa moldagem. Então, isso é o que significa a palavra plástico. Então, isso dá ideia de como ele é importante, de como ele é versátil o seu uso. Como o seu uso garante um uso muito interessante para a humanidade. Humanidade essa que, com certeza, com o uso do plástico, ganhou e ganhou muito. O plástico, gente, não pode, não deve ser visto como algo negativo, mas sim a forma que nós estamos usando o plástico. O problema não está no plástico em si. Quando a gente para ter esse olhar dialético, como eu falei, dialógico, e acima de tudo, ter uma hermenêutica filosófica, ou seja, compreender para poder interpretar a problemática do plástico, faz toda a diferença. Paquito e Paquita, Elinho, Elinha do meu coração. E aí, ó, plástico, materiais formados pela união de grande cadeia de moleculares, chamadas de polímeros. Guarda essa informação, gente, polímeros, aonde são formados por moléculas menores, denominados de monômeros. Então, guarda essa palavrinha, polímeros e monômeros. Então, os monômeros, imagina um trenzinho que está lá com seus vagões. Então, o trem, todo ele completinho, é o que a gente chama de polímeros. E esses vagõezinhos seriam os monômeros. Essa característica química que confere a ele um comportamento físico e que vai, com certeza, impactar a versatilidade desse plástico, faz toda a diferença para a gente entender como ele é importante para a nossa sociedade. Mais uma vez, rememorando a informação anterior. Imagina, criada há 150 anos e até hoje tem uma importância relevante. Mas, claro, não podemos deixar de considerar que 91% desse plástico ele não está sendo devidamente reciclado e está impactando a nossa sociedade. Por favor, Elinho, Elinha do meu coração, não deixe de considerar essas informações. Produção, por favor, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo, porque tem muita informação ainda para ser passada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Volta aqui comigo, por favor. Vocês lembram que eu disse que a gente tem que ter um olhar crítico e reflexivo e um olhar dialético, ou seja, a gente tem que olhar os prós e contras do uso do plástico. Será que o plástico só tem coisas negativas envolvidas com ele? Não. Vamos considerar que... Pensa em um carro feito há 100 anos atrás, um carro feito há 50 anos atrás. Muitas das peças tinham muito ferro naquelas peças. Imagina eu poder colocar um material que é mais leve. Esse carro vai consumir bem menos combustível, consequentemente vai impactar muito menos, porque se ele está usando menos combustível, então ele está impactando menos no aquecimento global. Por quê? Porque é menos emissões de gases do efeito estufa, como o CO2, o metano. Então, a gente não pode só ter esse olhar apenas, quase que de dizer que o plástico deve ser banido, deve ser totalmente feito o quê? O desuso dele. E na prática não é assim que pode funcionar. O plástico, ele deve sim ser visto com um olhar crítico das problemáticas que ele causa para a sociedade, mas a gente também tem que olhar com um olhar crítico dos benefícios que ele promove para a sociedade. Isso é inegável. Estar sensível a isso e ter a humildade de admitir isso faz toda a diferença da forma que eu vou me relacionar com aquilo que impacta a minha vida. Então, preste atenção nessas informações. Ó. Abre novamente aí, por favor, essa imagem, meu queridão. Os benefícios econômicos do plástico. Então, ó, baixo custo. A gente não pode deixar de considerar isso. Versatilidade. Veja o quanto... Gente, volta aqui comigo, produção. Pensa bem. Eu tô aqui nesse momento imerso, eu tô aqui mergulhado em uma ilha de plástico. Pode ter certeza, gente. Aqui eu tenho um monte de materiais aqui no estúdio que é feito de plástico. Muita coisa. Ó. O próprio microfone que eu estou usando aqui tem plástico envolvido nele. Então, se eu olhar aqui, se você olhar na tua vida, dá uma paradinha, para por alguns segundos e presta atenção onde tu está nesse momento. Vê o quanto de plástico tu tem o tempo todo presente na tua vida. E que com certeza facilita e dá qualidade de vida para você. Agora, claro,
quando eu não gerencio esse material, quando eu não dou o destino correto, eu também estou impactando negativamente para a sociedade. E aqui, ó, durabilidade. Abre novamente essa imagem aí, por favor, produção. E resistência, que são coisas que também que são muito bem-vindas quando a gente fala dos benefícios que o plástico tem. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide e eu quero que você preste atenção nessas informações porque eu acho que é muito relevante. Isso, vamos lá. Isso, perfeito. Dados chocantes sobre a poluição do plástico. Então, pensar que o plástico ele polui é pensar nessas informações aqui, gente. Então, eu vou pedir para que vocês se liguem nessas informações, ó. 400 anos. Esse é o tempo médio, gente, de decomposição do plástico no meio ambiente. Vocês lembram o que foi que eu disse lá no comecinho? O plástico foi criado há mais ou menos 150 anos. Então, quer dizer, o plástico que foi criado há 150 anos, ainda hoje, em torno de 91% está impactando a nossa sociedade negativamente. Fica essa informação, gente, não deixa de prestar atenção nela com um olhar, acima de tudo, reflexivo e crítico, inquietante, de insatisfação positiva de você querer mais e melhor. Agora, por favor, produção, abre novamente essa imagem e preste atenção. Ó, 8 milhões de toneladas, presta atenção, 8 milhões de toneladas é a quantidade de plástico descartado em nossos oceanos anualmente. Por favor, gente, isso é gravíssimo, isso é muito preocupante. 91%, gente, é a porcentagem de plástico que deixamos de reciclar. Olha só, gente, nos últimos 65 anos. 1 milhão é o número de garrafas de plásticos compradas a cada minuto no mundo. 1 milhão, gente. Preste atenção nesse número, é muito assustador. 500 bilhões é o número de sacolas plásticas descartáveis utilizadas no mundo anualmente lá no supermercado, gente. Preste atenção. Tu imaginar que todos os supermercados do mundo estão contribuindo, de certa forma, para impactar a nossa sociedade de hoje e de amanhã. Não deixa de prestar atenção porque é importante. Por favor, produção, abre novamente essa imagem aí. Ó, 12 milhões de toneladas, gente, é a quantidade de plástico a ser descartado no meio ambiente até 2050. Presta atenção, gente, 2050, 12 milhões de toneladas de plástico. Isso dá quanto? Dá uma quantidade assustadora de plástico por minutos, por segundos. Caso o consumo não seja reduzido. É aquela coisa da economia, gente, circulante, é o gerenciamento, é a visão sustentável. É pensar não só no agora, no hoje, mas pensar também no amanhã. Ó, 100 mil é o número de animais marinhos que morrem todos os anos por ingestão de plástico. Esse dado aqui, gente, ele é muito importante para a gente. Quanto de patrimônio genético, quantas espécies estão sendo impactadas e até possivelmente em uma extinção devido ao impacto do plástico. Você pode estar imaginando, poxa, é mais grave do que eu imaginava, Prígio. É isso mesmo que você tem que pensar. Tem que pensar que tem que ter mudança de comportamento. Então, isso se faz a partir do quê, gente? De um processo de quê? Ter dados, ter informações, ter conhecimento para gerar o quê? Mudança de comportamento, que é a prova cabal de um aprendizado que é efetivo e que gera em mim transformação para melhorar a minha vida e a vida de quem eu amo. E aí, ó, 15% ó, é a estimativa de espécies marinhas em extinção por causa da poluição com plástico, gente. Gente, isso é muito grave. Mas, volta aqui comigo, produção. Então, a partir desse recorte aqui, eu queria mais uma vez chamar a atenção de vocês. Não deixa de observar isso aqui com muito respeito, com muito carinho, de forma cara. E eu vou pedir para a produção, mais uma vez, abrir essa imagem. Se for possível, gente, printa, tira uma foto, registra isso. Mas não deixa de falar sobre isso, reverberar essas informações, manifestar a inquietação, a insatisfação sobre essas informações faz toda a diferença. Você com certeza é um grande formador de opinião e não deixa de dialogar isso com as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você ama. Faça isso e faça com excelência. Volta aqui comigo, por favor, produção, e já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo. E aí, eu não poderia deixar de falar dessa alternativa aqui, ó. Que é o chamado plástico biodegradável. Será uma solução para o meio ambiente? É uma pergunta. Será que o plástico biodegradável é uma solução para o impacto? Vocês estão lembrados? Volta novamente, produção, para aquela outra imagem lá, a anterior. Ó, veja só aqui, ó. Aqui pronto. 500 milhões é o número de quê, gente? De sacolas plásticas descartáveis utilizadas no mundo anualmente.
Volta novamente para lá, por favor, produção. Se você imaginar que você vai ter um plástico que ele é garantidor da gente impactar menos a nossa sociedade, deixar de lançar essa quantidade de 500 milhões, gente, de sacolas plásticas, que todos os dias a gente está consumindo. Às vezes uma ida rapidinha no supermercado, a gente já está impactando o meio ambiente. Porque esse plástico, será que ele vai ser devidamente descartável? A gente sabe que na grande maioria isso não acontece, essa não é a nossa realidade. E aqui, ó, a tecnologia está em constante evolução. E isso pode ser o quê? Bom para o planeta, gente. E aqui, ó, gente, a partir dessa imagem você vê aqui, ó, as sacolas podem ser usadas, reutilizadas e recicladas. Ó. A degradação, ó, desencadeada por luz, calor, umidade, além de micro-organismos. Veja como esse plástico ele é extremamente relevante e como ele impacta positivamente o meio ambiente. Ó, e aqui a formação, ó, de água, CO2 e biomassa. E aí, ó, vai também ter uma relação íntima também no processo fotossintético das árvores e das plantas. Como isso é relevante. Observar toda essa concatenação de ideias aqui, você ver esse recorte, ver essa imagem, você percebe a importância do plástico biodegradável. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para que a gente possa mostrar para vocês. Isso aqui é mais ou menos outro recorte para você ter um esquema. O processo de biodegradação de uma embalagem plástica biodegradável. Preste atenção, no primeiro dia, 15 dias, 28 dias, 35 dias, 42 dias, 45 dias, 59 dias, 64 dias e 80 dias. Veja como isso, imagina, se você pega um plástico que a gente conhece como convencional ou tradicional, leva em torno de até 400 anos. Tu imaginar que um plástico biodegradável pode levar apenas 80 dias. Veja como, em termos de temporalidade, em termos de impacto, a grande diferença. Então a gente pode sim vislumbrar, olhar com bons olhos o uso do plástico biodegradável. Plástico biodegradável e sustentabilidade, gerenciamento mais saudável do plástico tem tudo a ver. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é aquele momento que você sabe que é importantíssimo, que é o momento você precisa saber. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para esse aluno, mais uma vez, se apropriar desse momento. O que é que a gente precisa saber? É uma informação que a gente já deu um spoiler anteriormente. Ou melhor, a gente chegou muito próximo de dar esse spoiler com relação à oferta de plástico no oceano, o que isso vai representar em termos de números, em termos daquilo que salta aos olhos, em termos daquilo que é tangível, que me impacta e que causa um certo desconforto, uma inquietação, para que eu não possa deixar que isso continue. Mostra o próximo slide aí, por favor, produção. Essa imagem aí, presta atenção nessa informação. Presta atenção nisso, como é relevante. Estima-se que até em 2050 vai ter mais plástico, o chamado microplástico, do que peixes no oceano. Volta aqui comigo, gente. Eu não preciso deixar para vocês essa informação de uma forma mais clara do que está aqui, mas eu queria só lembrar para vocês, e aí eu peço a vocês que façam pesquisas sobre isso. O quanto números de espécies estão morrendo vítimas do plástico e vítimas também do microplástico. Lembrando que nós também somos vítimas do microplástico. Nós, seres humanos, ao consumir muitos dos peixes que consumimos hoje, muito do pescado, tem, com certeza, contaminação com microplástico. A água que nós estamos bebendo, com certeza, está sendo impactada pelo microplástico. Cabe você fazer uma pesquisa muito simples lá no oráculo do século XXI, também conhecido como Google, que vocês vão ver que essas informações elas são extremamente impactantes e relevantes. Não deixa, por favor, gente, não deixa de prestar atenção nessas informações. Eu acho que tem uma série que tem na Netflix que é chamado O Engano do Consumidor, é alguma coisa assim, como o consumidor está sendo enganado. Assista essa série na Netflix que vocês vão ver. Se eu não me engano, no último capítulo eu acho que é muito legal porque ele fala justamente de como a gente é enganado nessa ideia de reciclagem, como a reciclagem está longe de ser aquilo que a gente realmente espera. É uma série da Netflix muito legal, gente. Fica aqui essa dica. Para quem puder assistir, assistem. É alguma coisa ligada ao engano do consumidor. Eu não sei precisamente o nome, peço até desculpa a vocês, que a minha memória não me faz eu lembrar com precisão. Mas, se você colocar lá, você vai encontrar alguma coisa ligada a isso. O engano do consumidor, o consumidor está sendo enganado, alguma coisa desse tipo.
bote lá na Netflix e você vai ver que vai, com certeza, agregar e agregar muito para o teu saber, para o teu conhecimento, para que você se torne mais interessante e alguém com certeza capaz de fazer a diferença. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que aí eu queria fazer esse questionamento. Lixo no oceano tem solução? E aí essa pergunta você que vai ter que responder. Fica como se fosse uma tarefinha de casa para você, aluna, e para você, aluno. Lixo no oceano tem solução? Eu estou torcendo para que tenha. Eu estou torcendo. Vocês, que são os grandes gerenciadores do amanhã e formadores de opinião, possam dar essa informação de forma cabal. E eu vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide. Então, gente, só para a gente justamente aqui reforçar muito das informações que a gente falou, dá uma olhadinha nesse recorte a partir desse resumo que a gente fez aí, para você entender quais são os países, quais são as regiões no mundo que mais estão impactando com o uso do plástico. Tá aqui, ó, China em primeiro lugar com 59%, depois vem os Estados Unidos, vem a Alemanha com 14,4%, vem o Brasil, gente, com 11,8%, aí vem o Paquistão, a Nigéria, a Rússia, a Turquia, o Egito e a Indonésia. Esses dados, gente, são muito relevantes e com certeza, gente, são dados de 2010, mas que não deixam de ter sua relevância ainda hoje. Porque não tenha dúvida, se você fizer uma pesquisa muito superficial, isso não está muito diferente hoje não, tá? E aí, produção, vou pedir para você fazer uma gentileza aqui para o nosso próximo slide. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Vou pedir para a produção voltar aqui comigo e para o nosso próximo slide agora. E já vou, nesse momento, registrar com letras garrafais. Não tenha dúvida, toda mobilização energética feita hoje aqui tem um propósito. Você, aluna e aluno. E para que a gente não esqueça, e para que você também não esqueça, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Tchau, 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 tchau. Bons estudos. Um cheirão.